Fala galera, beleza? Eu sou o professor Alexandre Lima, é um prazer estar falando contigo mais uma vez. Estou aqui gravando um vídeo de uma parceria do curso Super Módulos com o canal Pra Vencer para te dar algumas dicas para o Enem. Tá? Então você que vai fazer a prova no próximo domingo, a prova de Ciências da Natureza e Matemática, preste bastante atenção a essas dicas, ok? Primeira dica é o seguinte: recebeu a provinha, você precisa fazer um mapeamento das questões, ok? Então você precisa mapear as questões. O que é mapear as questões? É olhar questão por questão e avaliar se essa questão ela tem nível fácil, médio ou difícil, ok? É de suma importância que você faça isso. Por que é importante mapear as questões, né? Porque o Enem, ele utiliza um algoritmo de correção diferente das outras bancas. Ele usa um algoritmo que trabalha com essa técnica aqui, ó, chamada TRI, que é Teoria de Resposta ao Item. Como é que funciona o TRI? Ele corrige todos os cartões de resposta, tá? Então todos os cartões são corrigidos, só que não recebem nota. E aí, após eles corrigirem, eles analisam quais são as questões que tiveram maior índice de acerto. E aí essas questões elas são classificadas como questões de nível fácil. Aquelas que não tiveram tantos acertos assim, mas tiveram ainda assim bastante, elas são classificadas como nível médio. E aquelas que tiveram pouco acerto, elas são classificadas como nível difícil, ok? Então, ele faz a correção de todos os cartões do Brasil inteiro, e quem está fazendo fora do Brasil, inclusive, e aí ele classifica, depois disso, as questões em nível médio, fácil, difícil, e aí, em seguida, sim, ele lança a nota com base nisso, ok? Eu vou te dar um exemplo aqui na prática como é que isso funciona. Preste atenção. Imagina que eu tenho aqui João, e João acertou 5 questões. Eu coloquei a reguinha aqui, que ela é usada, né? A régua usada pelo Enem, né? Que ela varia aqui, a minha está indo de 200 até 800. E eu fiz aqui uma simulação com o João acertando 5 questões e errando 5, né? Aqui, veja que o nível intermediário aqui é o 500, ok? Então, as questões que estão abaixo de 500 são classificadas como questão de nível fácil. As questões que estão acima de 500 são as difíceis e as que estão ali girando em torno de 500, um pouquinho mais, um pouquinho menos, são as questões de nível intermediário, ok? Veja nessa simulação que eu fiz que João, das 10 questões, ele acertou 5, sendo que ele acertou 4 fáceis, que estão abaixo do 500, e acertou uma que está ali no nível intermediário, talvez um pouquinho avançado. João acertou 5 questões. O que o algoritmo entende para a nota de João? Poxa, ele foi bem nas questões de nível fácil e acertou ali uma de nível intermediário. Eu entendo, então, que João teve um desempenho coerente, né? Então, ele vai ter uma boa nota, ok? Show de bola. Por que o desempenho dele foi coerente? Porque ele acertou as questões de nível fácil e uma ali, né, no caso ali, de nível intermediário. Agora, olha para esse outro exemplo. Vou colocar aqui do lado Maria, tá? Maria também fez as 10 questões, as mesmas 10 que João, só que Maria também acertou 5 e errou 5, assim como João. O detalhe todo é que Maria, perceba que das questões de nível fácil, que são aqui as abaixo de 500, Maria só acertou uma. Porém, ela acertou 4 outras questões acima de 500, 4 questões de nível difícil, intermediário barra difícil. Poxa, o que aconteceu com Maria? Algo muito estranho. Concorda? Porque uma pessoa acertar um monte de questões de nível difícil, intermediário, e não acertar as questões que são consideradas fáceis, algo estranho aconteceu, certo? Então, provavelmente ela chutou, acertou várias questões no chute. E o algoritmo, o TRI, ele analisa exatamente isso. Se o seu desempenho foi ou não foi coerente, ok? Com o que a maior parte das pessoas do Brasil fez, ok? Então, esse aqui é o grande detalhe. Veja que ambos acertaram 5 e erraram 5. Só que João vai ter uma nota maior e Maria terá uma nota reduzida, terá uma nota um pouco menor. Percebeu? Então, aí está a importância de você fazer um mapeamento das questões. Você precisa acertar as questões de nível fácil. Você tem que acertar praticamente todas as questões de nível fácil.
acertar bastante questões de nível intermediário e algumas de nível avançado, ok? As questões fáceis você não pode errar, senão você vai ter a sua nota reduzida porque o algoritmo vai entender que você chutou algumas questões, ok? Então fique atento a essa primeira dica, que é fazer o mapeamento das questões. Segunda dica importante é a seguinte: nesse próximo domingo vocês vão fazer prova de ciências da natureza, química, física, biologia e de matemática. 90 questões, sendo 45 de ciências e 45 de matemática, ok? Detalhe, para fazer essas 90 questões, você tem um tempo de 5 horas. Então, 5 horas para fazer 90 questões. Você tem que tomar bastante cuidado para não ficar perdido. Lembrando do seguinte detalhe: esse tempo aqui de 5 horas já está incluído o tempo que você tem que marcar o seu cartão resposta. Então, ao final da prova, você vai pegar o seu cartãozinho e marcar lá 90 retângulozinhos, ok? A dica que eu dou é: separe 30 minutos para o cartão resposta. Pelo menos meia hora, ok? Isso é muito importante para que você não faça o preenchimento do cartão correndo e acabe errando ali o preenchimento, ok? Então, se dessas 5 horas a gente tirar meia hora, vão sobrar 4 horas e meia, né? Para fazer 90 questões. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. 4 horas e meia são 270 minutos. 270 minutos dividido para 90 questões dá uma média de 3 minutos para cada questão. 3? Pô, você vai se descabelar? Meu Deus do céu, 3 minutos. Não, relaxa. Lembra daquelas questões que eu falei de nível fácil que você já separou? Aquelas questões, em geral, você faz em 1 minuto ou até menos de 1 minuto. Às vezes 1 minuto e 10, 1 minuto e 15. Você consegue economizar tempo também nessas questões. E aí você vai ter tempo extra para fazer as questões de nível médio e as questões de nível avançado, ok? Então você tem ali uma média de 3 minutos, tá? Mas não precisa se preocupar que dá tempo de você fazer. Mas também não pode ir muito devagar, ok? Quais são os assuntos mais recorrentes? Vou falar da parte de matemática, ok? Que é a minha especialidade. Os assuntos mais recorrentes são esses aqui, ó. Selecionei alguns. Equação e função do primeiro e do segundo grau. Certamente, ó, tô chutando aqui pelo menos 4 questões desses assuntos aqui. PA e PG, galera, progressão aritmética, progressão geométrica, cuidado para não esquecer as fórmulas de PA e PG, muita gente acaba esquecendo as formulazinhas, tá? Então, vale a pena durante essa semana aí você dar uma relembrada nas fórmulas de PA e de PG. Estatística também é assunto certo de cair, ok? Pelo menos 2 questões, de repente 3 ou 4, ok? E estatística vai cair. O que costuma mais cair de estatística? Média, moda, mediana, ok? Aqueles assuntos ali mais básicos da estatística. Vez por outra cai a parte de desvio padrão e tal, mas é assim um pouquinho raro no Enem. O que cai mais realmente é a parte de média, moda, mediana, tá? Então dá uma focada nisso aí. Essa semana faz um resuminho rápido aí, dá uma lida ali no assunto, né? Para dar uma relembrada. Porcentagem também é um assunto bastante recorrente na prova. Algumas questões de porcentagem envolvem questões de gráfico também, né, que a gente vê lá na parte de estatística, tá? Então, às vezes essas duas aqui, elas vêm associadas. E a parte de combinatória, probabilidade também, né, às vezes vem probabilidade misturado com combinatória aqui, mas eu selecionei só combinatória aqui. As questões de combinatória você tem que tomar bastante cuidado para não errar bobeira, porque você precisa identificar se a questão é de combinação ou se você pode aplicar o princípio multiplicativo, é sempre ou um ou outro, ok? Tá? Então, fique bastante atento a isso, ok? Então, esses são aqui os assuntos que eu listei com a minha experiência como os assuntos mais recorrentes aí do concurso do Enem. O que eu vou fazer agora? Eu vou te dar uma dica rápida de uma questão de combinatória, ok? Vamos lá? Então vamos falar aqui um pouquinho rapidamente, vamos resolver uma questãozinha só que o vídeo é bem curtinho sobre análise combinatória. Vamos lá? Quero começar falando aqui sobre placas de carros, ok? Bom, a gente sabe o seguinte, que as placas de carro, elas tinham esse formato, algumas ainda têm, né? Na verdade ainda não saíram de circulação, mas tem esse formato aqui, que é feito por 2, 3 letras e 4 números. E agora com um novo padrão, o padrão adotado Mercosul, né, as placas ficaram desse jeito, né? Elas possuem
ainda 7 caracteres, né? Sendo que aqui você tem 3 letras e aqui você tem 3 números e uma letra aqui, ó. Veja que este número aqui foi substituído por uma letra. Percebeu? Então, pode cair alguma questão falando sobre isso, né? Já caiu em 2017, falando sobre placas de carro, e em alguns outros anos anteriores também isso já caiu. Caiu em vestibular da FUVEST, em outros vestibulares aí pelo Brasil, né? Então, como é que funciona esse padrão aqui de cima? Ele possui 3 letras e 4 números. Lembrando que as letras são de A a Z, nós temos no nosso alfabeto 26 letras, e cada algarismo desse aqui nós temos 10 possibilidades, né, que são os números de 0 até 9, ok? Então, as placas antigas, né, que ainda estão em circulação, adotam esse padrão, e as placas nova padrão Mercosul são 3 letras aqui, e aqui, esta letra aqui entra no lugar desse número, ok? Então, nós temos aqui também 4 caracteres, sendo que um número foi substituído por uma letra, ok? Então, vamos ficar bastante atentos a essa mudança. Vamos fazer uma questãozinha? Olha para cá. As placas de carro são formadas apenas por 7 caracteres, sendo 3 algarismos de 0 a 9 e 4 letras dentre as 26 letras do alfabeto. Agora, com o padrão Mercosul, o segundo algarismo foi substituído por uma letra. Essa mudança possibilitou a criação de um cadastro nacional unificado de todos os veículos licenciados e ainda aumentou significativamente a quantidade de possibilidades de novas placas. Quantas placas a mais podem ser criadas? Ok? Dê uma pausa no vídeo e tente fazer essa questão. Vamos lá então? Então ele diz aqui o seguinte, olha só, que os algarismos são de 0 a 9, né, e são 4 letras no padrão antigo, né, que são as letras dentre as 26 do nosso alfabeto, e ele diz aqui que o segundo algarismo foi substituído por uma letra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular, né, para saber quantos carros a mais, o que eu preciso? Eu preciso saber quantas placas poderiam ser feitas no padrão antigo e quantas placas podem ser feitas no padrão novo. E aí eu subtraio uma da outra, ok? Essa diferença vai me dar a quantidade de placas a mais, né, que podem ser criadas, entendeu? Então, vamos lá. Padrão antigo era assim, letra, letra, letra e 4 números. E aqui a gente vai usar o princípio multiplicativo. Eu vou colocar aqui a quantidade de possibilidades que eu tenho para cada uma dessas letras e depois para cada um desses números, ok? Lembrando que nessa questão aqui não tem nenhuma restrição. Pode ser que lá na sua prova caia uma questão que tenha restrições. Por exemplo, ele quer que as letras sejam repetidas. Sei lá, ele quer que comece com as letras K, L ou M, né? Então, podem haver restrições. Show? Mas aqui não tem nenhuma restrição. Eu entendo que pode ser qualquer letra ou qualquer número aqui do outro lado. Então, aqui, o padrão antigo. Quantas possibilidades de letra eu tenho? 26. Preenchi a primeira letra. Quantas possibilidades eu vou ter para a segunda? As mesmas 26. E para a terceira? As mesmas 26. Afinal de contas, eu posso repetir letras. Se lá no enunciado ele falasse que as letras têm que ser diferentes, eu colocaria aqui 26. Quando eu fosse preencher a próxima, eu já teria usado uma letra. Eu colocaria aqui 25. E quando eu fosse preencher a terceira, eu colocaria 24, caso fossem letras distintas, letras diferentes. Mas aqui, como ele não falou nada, eu entendo que pode repetir 26, 26, 26. Quantas possibilidades de números eu tenho para preencher aqui esse primeiro carinha aqui? 10 possibilidades, do 0 até o 9. Tenho 10 possibilidades para esse, 10 para esse, 10 para esse, 10 para esse. Se ele falasse que os números têm que ser repetidos, que os números têm que ser distintos, eu colocaria 10, 9, 8 e 7. Mas como não falou nada, eu entendo que podem ser os mesmos números. Ok? Tranquilo até aqui? Isso aqui é o padrão antigo, né? O princípio multiplicativo, né, que é chamado princípio fundamental da contagem, diz o seguinte, ó, multiplica todo mundo e você vai ter a quantidade. Show? Vamos para o novo padrão, padrão Mercosul. Ele é letra, 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 número, letra, a diferença está aqui, né, número e número. Quantas letras eu tenho? 26 aqui, 26 aqui, 26 aqui. Quantos números? 10 aqui. Aqui é uma letra, então quantas possibilidades de letra eu tenho? 26. E para cá? 10 e para cá? 10. Veja que a diferença está basicamente aqui. Esse produto aqui e esse aqui está sendo multiplicado por 10. Na de baixo, esse produto aqui, que é o mesmo de cima, percebeu? E esse aqui, que também é o mesmo de cima, está sendo multiplicado por 26.
Então, nesse novo padrão Mercosul, vai ter muito mais placas. É isso que ele perguntou, a quantidade a mais. Então, eu faço esse produto, faço esse e subtraio um do outro. Vamos lá? Então, vamos achar a quantidade aqui. A quantidade vai ser essa aqui de baixo, que é a que tem mais, menos a de cima. A de baixo é 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26. 26 elevado à quarta, vezes 10 vezes 10 vezes 10, que vai me dar 10 ao cubo. Já achei a quantidade da de baixo. Menos a de cima agora. A de cima é 26 ao cubo e aqui eu tenho 10 à quarta, vezes 10 à quarta. Ok? Veja o seguinte, né? Eu olhando para as opções ali, ele está mantendo o 26, o 10 ali, apareceu um 16 ali nas alternativas. O que eu posso fazer aqui é o seguinte. Não precisa fazer a conta, percebeu? Precisa fazer 26 à quarta? Não, olha lá. Está em função de 26, uma potência de base 26 e potência de base 10. Então é só dar uma manipuladazinha nisso aqui. Vamos colocar em evidência o fator comum. 26 à quarta e 26 ao cubo. O fator comum é 26 ao cubo, né? Que tem nos dois. Então eu posso colocar 26 ao cubo em evidência. 10 ao cubo e 10 à quarta. Qual é o fator comum? 10 ao cubo. É sempre o menor, né? Então 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. Que multiplica quem? Olha só. 26 ao cubo vezes 10 ao cubo, para se transformar nesse cara aqui, está faltando um 26, não está? Então, 26 aqui, menos 26 ao cubo vezes 10 ao cubo, para se transformar nesse cara, está faltando um 10. Então, está faltando 10 aqui. Tá? Então, se você não entendeu bem, ó, só fazer isso aqui. Ó. Se eu pegar esse cara todo e multiplicar por 26, vai ficar 26 à quarta vezes 10 ao cubo, que é aquele carinha ali, foi? Se eu pegar esse cara aqui e multiplicar pelo 10... né? Vai ficar 10 à quarta, vai ficar 26 ao cubo vezes 10 à quarta, que é justamente esse carinha aqui, ok? Então, coloquei em evidência o fator comum. Agora eu faço essa conta, olha para cá, 26 menos 10 dá quanto? 16. Então, vai ficar 16 vezes 26 ao cubo vezes 10 ao cubo. Foi? Tá aqui, ó. 16 vezes 26 ao cubo vezes 10 ao cubo. E o nosso gabarito está ali na letra A, ok? É isso. Então, fizemos aqui, né, uma mini revisão, uma coisinha bem rápida aqui a respeito de combinatório, nosso princípio fundamental da contagem, nosso princípio multiplicativo, ok? Espero que você tenha gostado dessas dicas, ok? Se você gostou, deixe aqui embaixo o seu like. E se você mora nas redondezas de Campo Grande, venha para o curso Supermódulos, o melhor preparatório para vestibular do Rio de Janeiro. Ó, vou te falar... aqui nós adotamos o sistema de ensino poliedro. Nós somos os únicos habilitados aqui da capital do Rio de Janeiro a adotar o sistema de ensino poliedro, que é considerado hoje o melhor sistema de ensino para vestibular do Brasil. É só você fazer a pesquisa na internet que você vai ver, ok? Então, corra para o Supermódulos e faça a sua matrícula. Estamos em período de bolsão. Entre no nosso site e lá você vai ter todas as informações, ok? Um super beijo, uma boa prova para você. E lembrando, faça a prova com toda a tranquilidade do mundo. Valeu? Até o nosso próximo vídeo.